Saudações a todos, eu sou Anubis e neste vídeo eu vou te explicar o que somos nós e o que é o universo e como tudo isso se integra dentro da concepção dos gregos antigos. Então, vamos nessa. Bem, este vídeo é uma continuação, é mais um passo de uma série que eu estou fazendo aqui sobre o que é verdadeiramente a magia. De forma que eu vou integrar todos esses vídeos numa playlist onde você pode acompanhar, no sentido de que isto fique extremamente coerente e didático. Então, este vídeo aqui é um vídeo que eu faço após, vamos dizer assim, o último vídeo, onde eu tratei meio que a concepção do que é o ser humano e o universo, dentro de uma cosmologia pagã, primitiva, xamânica, que incorporava os 5 elementos e como isso é perfeitamente simbolizado dentro da figura do pentagrama. De forma que, vamos dizer assim, a gente está dando um passo além historicamente, evoluindo desta concepção pagã, tradicionalista, antiga, xamânica, ligado a todos os povos da antiguidade, que, sei lá, integra desde a concepção da visão de mundo de um xamã na Amazônia até um antigo sacerdote druida celta na França na antiguidade também. Enfim, isso é a concepção básica que todos os povos, assim, independente dos sistemas das crenças serem diferentes, a estrutura do pensamento era a mesma. De forma que os gregos não entraram para a história por acaso, né? Eles entraram porque se tornaram uma civilização muito distinta e aquilo que mais se tornou distinto deles talvez fosse a forma de pensar que fica perfeitamente sintetizada na ideia da filosofia e depois de algo que eles começaram a conceber da forma como nós entendemos hoje, que é a ciência. Então, basicamente, os gregos se distinguiram de vários outros povos da antiguidade porque eles eram muito mentais, né? Enfim, a cultura grega é um universo, mas entre tudo que talvez os gregos mais produziram de distinto, assim, que caracterizava eles de forma singular, em detrimento de vários outros povos ali da antiguidade, é exatamente esse aspecto mental, filosófico, o fato de darem palavras extremamente profundas para sintetizar e expressar conceitos, ideias, né? De forma que, se a concepção antiga era a ideia destes 5 elementos, que é presente inclusive na própria cultura grega por meio dos filósofos pré-socráticos, que tinham a concepção de que o universo era, assim, a preocupação, a filosofia pré-socrática era uma filosofia naturalista, eles queriam entender é, o mundo numa concepção científica, só que ao mesmo tempo a ciência estava nascendo naquele momento, então eles não tinham como falar que era uma concepção científica, simplesmente era uma forma mais independente e racional de tentar entender as mesmas coisas que todos os outros povos, só que com critérios diferentes. Então, os gregos tiveram também esta influência naturalista, pagã, que você pode também abarcar os 5 elementos. Inclusive, eu citei como próprio exemplo, talvez os maiores pré-socráticos de todos, que foram os filósofos pitagóricos, né? E com eles também surgiu, assim, Pitágoras é considerado um pré-socrático porque ele veio antes de Sócrates, né, no pensamento grego, mas meio que ele se tornou distinto porque ele abraçou muito a matemática e também, no fundo, a escola dele, a tradição de pensamento dele era mística, de forma que, na verdade, o movimento dele era uma escola iniciática, era meio que visto pelos outros e por muitos hoje como uma seita religiosa. Enfim, não estou aqui para discutir isso, mas vamos dizer assim, Pitágoras é o primeiro cara que dá um passo além porque ele tem a concepção do número, né? Isso transcende meio que esse mero aspecto, vamos dizer, naturalista que perpassa todos os outros povos, né? De forma que isto foi culminar depois, já que são os pós-socráticos, né? Com Platão, com Aristóteles e depois mais ainda com os pré-socráticos, ou com os neoplatônicos, uma concepção ainda mais sofisticada do que é a visão a respeito do que é o ser humano e o universo de verdade. Que é uma concepção que divide o ser humano, vamos dizer assim, numa trindade.
E isso não é por acaso. A ideia de trindade também perpassa todas as religiões, todas as culturas, de forma que o número 3 é profundamente simbólico e não um número absolutamente sagrado por acaso, né? Então, o que consiste essa concepção grega clássica do que é o ser humano? Consiste em conceber a natureza humana em 3 aspectos: um físico, um mental, vamos dizer assim, e o espiritual. E essas 3 dimensões têm 3 nomes distintos, que é o aspecto físico, é a soma, e soma não tem nada a ver com a palavra portuguesa, né, de somar, de agregar, né, coisas. Somar, nesse sentido, soma se refere ao físico, ao corpo. Seria aquilo que o ser humano tem de material e, portanto, comum a todos os outros seres. De forma que essa expressão é tão profunda que, por exemplo, nós herdamos ela, né, como a palavra somatização. Por exemplo, uma pessoa ela tem uma doença, um problema, sei lá, vamos supor assim, ansiedade, que é um problema psicológico que começa a afetar o corpo da pessoa e, portanto, vai somatizando isso no corpo dela. O que prova que a mente é um poder hierarquicamente superior ao físico, uma vez que a mente determina o físico. Portanto, o físico é o básico que nós temos com todos os outros seres, que é soma. E, numa outra dimensão, é aquilo que os animais também têm de forma latente, mas se expressa em maior plenitude no ser humano, que é uma outra dimensão do ser humano, que é a segunda dimensão, que é psique. Psique na mitologia grega é uma princesa que depois virou uma deusa. Eu não estou aqui para discutir os aspectos da mitologia, é só uma curiosidade. Mas o que seria psique? Seria o que a gente entende hoje como alma ou mente. E não é por acaso que a palavra psicologia está aí como uma ciência, porque nós herdamos essa concepção dos gregos, né? Psique, então, é a consciência, é a mente, é essa parte mais racional do ser humano, é essa parte do ser humano que lida tanto com as emoções quanto com a percepção da realidade, enfim, seria esse aspecto mental do ser humano. E é curioso, por exemplo, que eu citei brevemente o exemplo da parte de soma, né? De maneira que vamos citar um exemplo que congrega essas duas dimensões do ser humano em uma única palavra que também é muito falada na área de saúde, que é psicossomático. Eu citei o exemplo da ansiedade, mas muitas pessoas também, muitos cientistas, enfim, defendem a ideia de que muitas doenças podem surgir de fato na mente do ser humano e se manifestar no corpo, de forma que isso seria um problema psicossomático, ou seja, um problema psíquico que se manifesta também no corpo, novamente provando a hierarquia superior da mente sobre a realidade. Portanto, este plano mental é superior e abarca também o plano físico, que é a soma. E existe uma terceira dimensão, que seria aquilo que o ser humano tem de mais profundo, mais divino, que seria a palavra nous. Nous é uma palavra que teve vários significados ao longo da história da Grécia, né? Mas seria algo como divino, espiritual, algo que remete ao que é transcendente, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma palavra para exemplificar bem isso aqui, a palavra paranoia. Para é o que está além, né? Por exemplo, parabólico, paralelo, é algo que meio que perpassa alguma coisa, mas está além. Paranoia seria algo que está além da mente, da consciência, né? Então, nous seria algo divino no ser humano. É o que está além do psíquico. Seria, então, vamos dizer assim, o psique seria a alma e não seria o espírito. Ou seja, é uma dimensão ainda mais sutil, ainda mais refinada do ser humano e aquilo que ele tem de divino dentro de si e que também abarca todas essas outras dimensões, uma vez que o espiritual também, segundo todas essas tradições, perpassa o físico e também o psicológico. Não é isso? Então, essas são as 3 dimensões que na cultura grega clássica se concebia da natureza humana. Isso evidentemente se manifestou, talvez, no primeiro expoente ali com Platão, com a teoria de Platão, das ideias, mas isso ganhou plenitude de fato com os neoplatônicos, ou seja, com pessoas que depois herdaram o pensamento de Platão, refinaram ainda mais, e talvez o maior expoente disso seja Plotino, não é isso?
Como Platão percebeu isso aqui? Eu não vou falar de filosofia, mas isso é um insight muito interessante. Platão quer perceber que, de fato, as ideias existem. Na verdade, isto já vinha com os pré-socráticos, como eu falei, no caso mais específico, o Pitágoras, de forma que talvez Platão pudesse ser entendido como um neopitagórico, né? Uma vez que ele também pega essa herança do Pitágoras, refina isso e amplifica, né? Então, essa ideia de um mundo mental, de uma realidade que transcende esta, é muito presente em Platão, de forma que, de fato, ele percebeu, ele é o cara que provou que as ideias existem e elas transcendem a realidade. E depois, Aristóteles pega isso, cria o conceito de metafísica, que eu já expliquei, que é aquilo que está além do físico, né? E como a gente consegue entender e perceber essas coisas? Porque elas também fazem parte de nós. Elas se expressam por meio do ser humano. Atestar isso é perceber, na verdade, a própria validade dessas ideias, desses conceitos, uma vez que, por exemplo, todos nós temos a ideia do que seja o número, né? Embora a gente nunca viu o número 1 por aí. Ele é uma espécie de ideia que existe para referenciar coisas na realidade. Os números são isso, né? Os pitagóricos conseguiram provar isso muito bem. Ou seja, eles são ideias e as ideias também existem, mas como a gente poderia perceber essas coisas se elas também não fizessem parte de nós? Ou seja, existe o mundo físico, mas também nós temos a consciência, a psique, para perceber isso. E existe algo mais profundo ainda no ser humano que é capaz de entender isso num sentido mais profundo ainda, que é nous, que seria o espírito. Então, esta é uma concepção que, ou seja, dentro desse histórico que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, é como se houvesse esta, depois, historicamente, né, do pensamento pagão e naturalista, surgisse esta outra concepção do ser humano, que vai ser a base para tudo aquilo que vai ser desenvolvido adiante. Pois bem, essa aqui é mais uma etapa da nossa jornada aqui, onde eu explico esses conceitos para vocês, de forma que é muito importante que vocês vejam os outros vídeos dessa série e também acompanhem os próximos vídeos do futuro, porque isso vai ser de fundamental importância para a gente conceber em um conceito ainda maior e mais abrangente o que é essa ideia de magia, de espiritualidade, num sentido mais profundo, no sentido de que tanto o pensamento científico, filosófico, enfim, espiritual, converja e se tornem uma forma de pensamento mais coesa, mais clara, enfim, de forma que não fique uma conversa de maluco, né? De forma que seja uma espiritualidade cientificamente validada ou filosoficamente sofisticada, enfim, no sentido de que um não anule o outro, porque eles não são opostos, eles são complementares. Eu vou provar isso para vocês ao final desta série. Então é de fundamental importância que vocês tenham, eu espero ter sido bastante claro e didático, de forma que nos próximos vídeos vai ser necessário que você entenda tudo isso para entender as séries, as ideias que vão ser desenvolvidas no futuro, né? E então era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Deixa o seu like, fica à vontade nos seus comentários aí. Vamos transformar esses vídeos aqui num grande bate-papo, onde eu vou compartilhar cada vez mais ideias e conceitos aqui com vocês. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.